O governo anunciou um novo o valor do salário mínimo. Perdão, é de R$ 1.302. Até engasguei. Abaixo, portanto, do prometido pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. Agora, quais são os impactos deste novo valor do salário mínimo na vida da população e na economia do país, hein? É o que vamos abordar agora com o professor de Economia do IBMEC de Brasília, William Bagdasarian. Falei esse nome certo, professor? Boa noite. Boa noite, falou sim. Que bom, seja bem-vindo, viu, aqui ao Fast News. Obrigado. Bom, professor, não foi o valor que o governo Lula pretendia ou que havia prometido durante a campanha eleitoral. A gente sabe que o valor agora é de R$ 1.302, é um valor muito baixo. Se a gente for pensar uma família sendo sustentada por mês com esse valor, se for aqui em São Paulo, é impossível. Então, assim, eu gostaria de saber se esse valor realmente deu algum poder de compra para a família brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a atitude do governo de tratar esse assunto com a cautela devida, ou seja, não ter expandido mais, me pareceu uma decisão correta. Ela é correta por algumas razões. Em primeiro lugar, a gente tem uma situação fiscal que não está ainda ancorada pelo mercado. Quer dizer, o mercado ainda tem dúvida se o governo vai ou não ter uma gestão fiscal equilibrada das suas contas públicas. Então, o governo vir e aumentar acima do que estava previsto, isso podia trazer mais efeitos negativos do que positivos. Essa questão do valor do salário mínimo, de fato, o salário mínimo do Brasil, ele comparado com outros países, ele não é tão alto assim, tá? Existem outros países, inclusive de renda menor que o nosso, que tem um salário mínimo mais alto do que o nosso. Só que se, por um lado, eu dar um salário mínimo maior, isso traz benefícios para a população, como a gente tem um aquecimento da demanda agregada, o país cresce um pouquinho no primeiro ano, você tem uma redução da desigualdade, por outro, a gente tem vários efeitos negativos também, principalmente quando a gente considera, primeiro, o efeito das contas públicas, não só em nível da União, como também estados e municípios. A gente tem um problema seríssimo, que é uma perda de competitividade internacional, porque um produto feito no Brasil para um trabalhador que ganha mais do que um produto feito em outro país para uma pessoa que ganha menos, faz com que a nossa exportação perca um pouco de competitividade. Então, qual que é a chave para solucionar isso? É o aumento da produtividade. Então, é uma medida que, no meu ver, ela apesar desses pontos de ponderação, ela é correta. A gente teve nos últimos anos uma inflação bastante elevada que não foi totalmente recomposta para o trabalhador. Basta lembrar o seguinte, o índice de inflação é uma tentativa de medir uma cesta de consumo, e nem sempre essa cesta de consumo corresponde à cesta da família de fato, né? Por mais que o IBGE tente criar uma cesta representativa, basta olhar a casa da gente. A inflação da gente não foi 5,6% ano passado, foi muito mais que isso, né? Há índices de inflação que medem coisas diferentes. Então, essa recomposição ela é saudável. A medida, no meu ponto de vista, foi correta, porque é melhor o governo chegar, entender o que está acontecendo, ver até onde pode ir, e depois, se for o caso, aumentar, e sempre ter essa preocupação, que é a questão do impacto sobre a economia, né? Professora, antes de passar para a doutora Elaine, doutora, só um minutinho, então há expectativa ainda que agora em 2023 consiga reaver este valor realmente? A gente sabe que o mundo está em recessão. Isso é possível que aconteça ainda este ano? Olha, em tese, o normal é que o reajuste do salário mínimo seja feito uma vez por ano, tá? A praxe nos últimos anos foi essa. Mas as palavras do ministro foram na linha de que a partir desse grupo de trabalho, você poderia ter um aumento, caso a situação melhorasse, ao longo do ano. Sendo muito sincero, eu acredito que não. Eu acredito que o salário mínimo deve ser mantido nesse valor ao longo do resto do ano. Doutora Elaine Keller, por gentileza. Boa noite, professor. O senhor mencionou que o aumento do salário mínimo teria aí um impacto na competitividade, né? Mas, na realidade, a gente percebe que o salário mínimo, ele é um parâmetro, na verdade, muito para a nossa economia informal e para a previdência. Mesmo assim, o senhor acredita que ele impacte aí na questão do custo Brasil? Sem dúvida nenhuma. A questão toda é o seguinte, o salário, o trabalho, ele é um fator de produção como outros fatores de produção, né? Eu tenho máquinas, eu tenho terrenos, equipamentos, o trabalho também é. O que acontece é que o salário mínimo ele coloca um piso artificial, um piso não natural no preço desse fator. Então, você tem uma empresa que está produzindo muito, ela consegue pagar esse salário, o salário que foi, tranquilo.
Mas quando ela começa a produzir menos, ela não consegue vir abaixo do salário mínimo. Então ela tem uma cunha ali que mantém os custos dela acima de um certo valor. Quando eu tenho essa cunha com a produção abaixo, a minha margem como empresa cai. Então, eu tenho uma perda de competitividade no mercado doméstico das pequenas empresas, né? De novo, eu sou favorável, porque a gente tem uma sociedade que empobreceu, a gente teve a coisa da Covid, uma série de pontos. Mas isso tem efeitos práticos no mundo, como, por exemplo, as empresas vão ter margens reduzidas, as prefeituras e os estados vão ter problemas para pagar isso. Só para lembrar, as prefeituras agora tiveram um aumento no piso da educação, que também é meritório, mas alguém tem que pagar, né? O piso também da enfermagem, que também alguém vai ter que pagar. Então, quando a gente junta esses pisos e a fonte de renda é uma só, a gente acaba tendo uma pressão fiscal muito grande. Não é uma questão de se merece ou não, tá, gente? Assim, merecer, existe uma conta do Diese que fala que o salário mínimo deveria ser alguma coisa como 5 mil. A comparação internacional dá um número por volta de 3 mil. Então, um salário para você ter uma vida digna, comparado com outros países mais desenvolvidos, teria que ser alguma coisa como 3 mil. Mas para você ganhar 3 mil, você tinha que produzir 3 mil. Não adianta eu pagar 3 mil para um trabalhador que, quando eu comparo com outros países, ele não gera 3 mil, entendeu? É para aí que entra a questão da competitividade. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você pega um trabalhador, uma pessoa que trabalha na construção civil, um auxiliar de pedreiro, que lá em 2002 ganhava, sei lá, 100 ou 200 reais, e hoje ele ganha 1.200, 1.300, o trabalho que ele faz é praticamente o mesmo, mas ele se tornou um trabalhador muito mais caro, você percebe? Ele faz a mesma coisa custando mais. Para ele é justo, uma sociedade com a renda mais bem distribuída, mas como a economia como um todo, se a gente quer uma economia que cresça rapidamente, você acaba tendo problema. Para o empregador fica mais caro pagar, né? A margem do empregador cai, então às vezes ele podia pensar em aumentar o investimento dele, ele fala, não, peraí, mas com essa margem não vale a pena. Então você tem todos os efeitos. Acho que uma grande lição, assim, que não sei se eu posso dar, mas assim, um grande comentário, que é um problema muito sério no Brasil, e talvez essa nova administração que entre, ela possa mudar isso, é a questão de uma avaliação das políticas públicas antes de fazer a política pública. Porque eu dizer o seguinte, olha, vamos aumentar o salário mínimo para 5 mil. Posso fazer isso, eu faço de boca, a gente aprova no Congresso, está aprovado. Mas política pública, você tem que pensar, ela é focalizada? Por exemplo, esse aumento do salário mínimo, para mim, ele não é tão bem focalizado. Porque eu tenho 33 milhões de pessoas que têm insuficiência nutricional, a gente tem a famosa pobreza extrema, que poderiam receber um pouco mais, ou poderiam receber treinamento, ou poderiam receber outro tipo de benefício. E às vezes a pessoa que ganha o salário mínimo é uma pessoa que a mulher também ganha o salário mínimo, e apesar de ser uma renda baixa, tá, gente? Assim, eu sei que é baixo, mas comparado com o resto do Brasil, não. Para dar um dado para vocês, assim, de uma conta de padeiro. Uma família que ganha 4 mil reais por mês está entre os 80% mais ricos do Brasil, entendeu? Desculpa, entre os 20% mais ricos do Brasil. É muito pouco, mas a gente é um país muito desigual. Então, exatamente por conta dessas nuances, é que a gente deveria ter políticas públicas baseadas em evidências, uma política pública pré-formatada, que eu pudesse monitorar e corrigir, entendeu? Porque eu simplesmente dizer que eu vou aumentar o salário mínimo, isso vai aquecer a economia e vai gerar crescimento, eu posso contar a mesma história ao contrário, eu posso dizer, olha, vai aumentar o custo das empresas, vai diminuir o investimento e a economia vai cair. Então, a falta do maior formalismo é uma coisa que prejudica muito os gastos públicos no Brasil. Professor, sabe que ontem, doutora Elaine e eu, nós falávamos sobre a reforma tributária, né? Porque Fernando Haddad em Davos disse que pretende, logo agora no primeiro semestre, aprovar a parte dela. Gostaria de questionar o senhor como que essa reforma tributária pode ajudar nos custos do Brasil, na conta pública do Brasil, até porque o senhor mencionou a desigualdade e Haddad chegou a dizer que ele quer tirar o imposto do pobre e onerar os ricos, né? Quem deve realmente pagar os impostos. Então, como que pode ajudar no movimento da economia do país? Essa reforma, se de fato ela for aprovada, vai ser uma revolução, por várias razões. A gente tem um problema estrutural com relação à forma como os impostos são cobrados. Nos países mais desenvolvidos, a gente tributa menos o consumo e mais a renda, por uma questão muito simples. O imposto que eu pago no pão é o mesmo imposto que uma pessoa que ganha muito menos que eu paga no pão. Então, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que eu, o que é injusto, né? Quem ganha mais deveria pagar mais. No caso da renda é o contrário. No caso da renda, as pessoas que ganham mais, elas acabam tendo mecanismos para fugir da tributação. Então, elas acabam não pagando imposto, enquanto outras pessoas que ganham menos pagam imposto. Então, é um sistema maluco do ponto de vista macro. Do ponto de vista micro, aí que é maluco mesmo. A gente tem questões tributárias, é ridículo isso.
Você tem uma questão tributária assim, por exemplo, tem um bombom antigo, que eu não sei se eu posso falar o nome, que ele era classificado como bombom, chocolate, que tinha uma casquinha ali de farinha de trigo, coisa de trigo, com um núcleo de amendoim. Por uma questão tributária, ele deixou de ser bombom para virar wafer, porque se ele mudar de classificação, você muda o tributo. A gente tem questão, por exemplo, passeio de nota fiscal. Em vez de eu mandar uma mercadoria atravessando o Brasil em linha reta, eu vou desviando por estados onde a tributação é menor. A gente tem questão da forma como a Receita Federal interpreta as normas, né? Tem um famoso sapato de borracha que a empresa foi multada porque não era sapato de borracha, era sapato impermeável, apesar do sapato ser furadinho. Depois ela ganhou, ela perdeu na justiça, então beleza, então a partir de agora é sapato impermeável. Aí veio outro fiscal, não, esse aqui é de borracha, e perdeu de novo. Então, essas maluquices, elas fazem com que o risco de você empreender no Brasil seja muito alto. Um empreendedor, as pessoas às vezes não percebem isso. Grande parte dos empreendedores não são os multimilionários, não é o pessoal dos grandes varejistas que fazem coisas certas ou erradas. É o cara da oficina, é o cara a manicure, é a padaria, é um pequeno bar. São pessoas que ganham, em média, menos do que um funcionário público de uma carreira um pouco melhor. Então, quando eu imponho uma agenda fiscal tão complexa, tão desigual, tão assimétrica, né? Você acaba tornando a competitividade do Brasil muito baixa. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente não cresce. Na minha visão, eu não acho que a gente não cresça por problemas macroeconômicos, né? Se o juro é muito alto, se o câmbio. Acho que a gente não cresce pela questão micro mesmo. Até um tempo atrás, você podia ser multado se a largura do armário do quarto do seu empregado fosse 2 ou 3 centímetros a menos. Quer dizer, a gente entra num nível de detalhe ali que é absolutamente contraproducente para a economia. Quer dizer, quem que se importa se o tamanho do armário ele é maior ou menor, desde que ele seja, o funcionário consiga guardar as coisas lá, e aí cai muito na mão do fiscal. De novo, eu não tenho nada contra fiscal, também não acho que o Estado tem que ser sem Estado, só que eu acho que o Estado tem um tamanho e tem uma forma de agir. Né? Se você tem um Estado que é paquidérrimo, e ao mesmo tempo ele começa a entrar em minúcias, em questões pequenininhas ali, você acaba tendo uma situação muito grave. Vou dar um outro exemplo para vocês. Um advogado tributarista é um profissional bastante caro. Então, se você for multado pela Receita Federal em 5, 6, 10 mil reais, não vale a pena você contratar um tributarista, porque a multa vai ser muito menos do que você vai ter que pagar para o tributarista, entendeu? Então, você acaba não tendo muito o que fazer. Infelizmente, olha, eu estou certo, mas é melhor pagar a multa do que pagar o dobro para um tributarista, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, essa questão tributária, na minha opinião, é sim um dos gargalos importantes para o nosso país, e se caso a reforma que está sendo proposta, que é a do API, ela for para frente, eu acho que a gente vai avançar bastante, sim. Doutora. Professor, primeiro não jogue contra o meu time, né? Não fale que os advogados são caros. A gente precisa sustentar os filhos, por favor, né? Não, desculpe, doutora. Eu vou até na outra linha. Você tem que ganhar bem pela qualidade do serviço que eles oferecem. Muito bom. Muito obrigada. Mas vamos lá. O senhor mencionou que as políticas públicas, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, deveriam ser mais planejados. Mas a gente já sabia que isso fazia parte da plataforma de governo do Lula. Né? Inclusive, a PEC de transição foi aprovada já estabelecendo prevendo este aumento no salário mínimo, né? Então, já era certo de que isso seria feito no primeiro ano de governo dele, até porque não houve aí nos anos passados uma correção desse salário mínimo, né? E a correção, ainda que haja esse aumento, ele está muito aquém do que de fato deveria ser. Mesmo assim, o senhor acredita que o impacto na economia e aí no cenário de crescimento que a gente precisa e até com relação à promessa de diminuição do déficit primário fiscal, que a Haddad prometeu tentar reduzir aí a meta do déficit primário fiscal, mesmo assim o senhor acredita que ainda assim possa impactar? Esse é um dos problemas. Eu consigo contar 2 histórias para você para dizer que esse aumento do salário mínimo vai ser bom ou vai ser ruim. E histórias saem da boca da gente sem comprovação. É por isso que a política pública tem que ser avaliada. Eu posso te contar uma história que o aumento do salário mínimo acima da inflação, né?
essa recomposição, um ganho real do salário mínimo, ela vai fazer com que eu tenha uma expansão da demanda agregada. Essa expansão da demanda agregada vai fazer com que as empresas elas entendam que a economia vai crescer e, portanto, elas têm que investir. Na hora que elas investem, a economia de fato cresce e a gente tem um ciclo virtuoso que faria com que a gente tivesse uma situação, do ponto de vista de crescimento, equilibrado e do ponto de vista de dívida pública não tão complicada como outras pessoas pensam. Mas eu posso contar uma outra história. Eu posso contar a história de que o aumento do salário mínimo vai fazer com que a margem das empresas caia mais ainda, que elas já vêm com margens bastante pressionadas. Essa diminuição das margens vai fazer com que as pessoas acabem ficando mais desempregadas, porque as empresas vão ter que demitir. Essa diminuição das margens tira investimento das empresas, porque elas não têm dinheiro para investir, não tem como pegar emprestado, e no final a economia cai. Exatamente esse é o ponto de você fazer uma política pública em cima de fundamentos técnicos, porque você tem as hipóteses que você vai traçar, né? E você tem a experiência internacional, quem já fez, o que a gente aprendeu com a experiência brasileira, de fato ela trouxe um aumento de crescimento, de fato eu consigo isolar esses efeitos. E esse é um debate que é importante, viu, gente? Assim, esse é um debate que é muito diferente do debate se as pessoas conseguem viver dignamente ou não com R$ 1.300. A gente sabe que R$ 1.300, se bobear, não dá um bom supermercado no mês, né? A cesta básica, se eu não estou enganado, ela estava por volta de R$ 700. Então, de fato, houve um problema. A ponderação que eu faço é que, de certa forma, a política de salário ela tem que ser compatível com o que a pessoa consegue pagar. Porque se você, por exemplo, coloca na conta de uma prefeitura, imagina a situação das prefeituras hoje, tá? As prefeituras, elas tiveram o aumento do piso dos professores, super justo, na minha opinião é exatamente o contrário, o professor tinha que ganhar muito mais, porque no dia que a gente tiver professor ganhando a mesma coisa que um fiscal da Receita Federal, a gente vai ter crianças com uma formação espetacular, porque vão ser pessoas, vai ter briga para entrar nessa carreira. Só que dá para eu pagar isso hoje? Aparentemente não, e as prefeituras também vão ter dificuldade. A gente aprovou o piso dos enfermeiros, é justo que eles ganhem isso? Para mim era justo que ele ganhasse 3 vezes mais do que isso. Mas a gente dá conta de pagar? A resposta também é não. Então não adianta a gente querer pagar mais do que a gente dá conta e cair numa situação fiscal insustentável, entendeu? Por exemplo, esse aumento do salário mínimo, o efeito dele não foi tão grande assim, quando a gente pensa do ponto de vista de toda a despesa. Mas a gente já está rodando no vermelho. O que significa isso? Significa que eu já, todo mês, eu vou para o mercado pedir dinheiro emprestado para poder rodar a minha dívida, porque eu gasto mais do que eu ganho. Então, a falta de... Aí a minha defesa, talvez, se eu pudesse falar um ponto só para defender aqui, é que as políticas públicas fossem mais bem estruturadas, mais bem elaboradas. Porque senão, eu fico sempre no achismo, entendeu? Parece aquela coisa assim, a dieta do limão. Vocês lembram que teve a época da dieta do limão? Vamos fazer a dieta do limão. Aí você começa a tomar limão, como é que eu avalio isso? Eu posso ter perdido peso por outras razões, eu posso ter perdido peso porque eu fiquei doente. Então, a defesa maior minha beleza, vamos aumentar o salário mínimo, vamos aumentar até onde for possível, agora vamos estudar se de fato o efeito que eu estou querendo está acontecendo, né? Porque senão é jogar dinheiro fora. Bom, conversamos então com o professor de Economia do IBMEC de Brasília, William Bagdasarian. Professor, brigadão pela entrevista, boa noite para o senhor. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite, professor. Boa noite.